Oi pessoal! Bom, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos de costume. Em vez de ter um roteirinho todo pronto e uma apresentaçãozinha bonitinha mostrando um assunto específico, eu decidi fazer um vídeo mostrando eu trabalhando um pouco no Sorolan, né? Uma das minhas conlangs, da qual eu já falei várias vezes aqui no canal. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, o Sorolan não é uma língua super desenvolvida, ele ainda está muito incompleto. Mas então eu vou mostrar um pouquinho do que eu ando fazendo ultimamente para melhorar ele, para avançar um pouco mais com ele. Então aqui eu tenho o meu dicionário, com as palavras que eu já tenho criadas em Sorolan. Eu deixei marcado aqui em amarelo as palavras que eu já revisei. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é revendo todas as palavras, revisando elas e vendo se elas todas estão adequadas à forma como o Sorolan está atualmente, com base nas modificações que eu fiz e nas formas ancestrais que eu criei. Como eu já mostrei num vídeo, eu criei versões ancestrais do Sorolan para, a partir dessas versões ancestrais, criar palavras novas e fazer com que a língua fique mais natural, né, com irregularidades e tal. Pois então, eu tenho aqui um Excel com várias colunas, onde cada coluna representa um estágio da língua no passado. Aqui, então, no início, tem uma coluna com o Sorolan. Na primeira coluna tem, digamos assim, um morfema em Sorolan. Logo em seguida, do lado, tem uma outra coluna com o significado daquele morfema. Depois, então, tem duas colunas da mesma forma, indicando o Sorolan médio, que era a forma ligeiramente anterior dele. Depois, o Sorolan antigo. E depois, já uma forma mais antiga, que eu chamei de Cheprulino. Eu nem me lembro porque eu dei esse nome. Ele provavelmente tem algum significado em Sorolan mesmo, mas eu já nem lembro. E depois o Proto-Prulino e por último o Proto-Sulino, que é a forma mais ancestral que eu já criei. Então aqui eu vou botando as palavras que eu já tenho criadas. Eu ando criando sempre uma linha nova com a palavra em Sorolan atual e vou regredindo ela para as formas ancestrais. Nessa outra aba aqui desse documento eu tenho então algumas colunas mostrando como os sons evoluíram de uma versão da língua para outra. Aqui, por exemplo, do Sorolan antigo para o Sorolan médio, como as vogais se modificaram, que foi basicamente a diferença que teve do Sorolan antigo para o médio, foi nas vogais mesmo. Então, por exemplo, a vogal A, em sílabas tônicas, ela continuou A em átonas também. A vogal E se tornou E em tônicas e átonas, a vogal E se tornou E, a vogal E se tornou E, já a vogal E, então ela se tornou E nas tônicas e I nas átonas. A vogal E se manteve E nas tônicas e fechou para U nas átonas e assim por diante. Já na versão do Sorolan antigo, então na evolução do Cheprulino, ele sofreu o processo de umlaut, que foi o caso, né, em que uma vogal átona no final da palavra geralmente causou uma modificação na vogal da sílaba anterior. Então, por exemplo, uma palavra que em Cheprulino tinha um A na sílaba tônica e um I numa átona logo depois, em Sorolan antigo esse A se tornou um E. Já um E se tornou um E se tornou um E e assim sucessivamente. Então isso afetou, esse umlaut aconteceu sempre que a última sílaba da palavra tinha uma vogal átona fechada, que podia ser I, U, U. Também tem a vogal U, que é a vogal central fechada, não redonda, mas ela não modificou a vogal da sílaba anterior. Aí, né, depois do Sorolan antigo para o médio, as vogais fechadas I, U, e U, todas elas neutralizaram só para um som de U, que depois desapareceu, e é então de onde surgem as palavras em Sorolan atual que terminam em consoantes ou que têm encontros consonantais, porque até o Sorolan médio não existiam encontros consonantais no Sorolan. Eles todos surgiram a partir do desaparecimento desse U, geralmente em sílabas átonas. E o U moderno, então, no Sorolan surgiu a partir da vogal média U, que se fechou para um U. Como eu expliquei lá naquele vídeo onde eu falo um pouco sobre como regredir uma conlang para a forma mais antiga. Então, nessas fases aqui do Cheprulino em diante, praticamente só houve mudanças nas vogais, no Proto-Prulino para o Cheprulino também. Nesse caso, o que aconteceu muito é que no Proto-Prulino tinha muitos ditongos, que acabaram se tornando monotongos aqui, então no Cheprulino não existiam ditongos, no Proto-Prulino existiam muitos. Já no Proto-Sulino não existiam ditongos também, e esses ditongos que existem aqui todos surgiram por causa de um H, uma consoante H, que existia entre vogais e que desapareceu, então juntou as vogais num ditongo, depois dessas vogais, né, voltaram a se tornar um monotongo, criando vogais novas. As mudanças das consoantes ocorreram mais intensamente do Proto-Sulino para o Proto-Prulino mesmo. Como a gente pode notar aqui, por exemplo, um P continuou P, mas um B se tornou uma fricativa bilabial V. O Proto-Sulino tinha um P aspirado P, que se tornou um F,
uma fricativa bilabial, né? O proto-solino também tinha essas oclusivas pré-nasalizadas, que são comuns, por exemplo, em línguas da África subsaariana ou aqui das Américas. Então, por exemplo, mb, nd, ng. E eles todos se simplificaram pela perda dessa nasalização, sobrando só a consoante oclusiva sonora, né? O ponto onde as mudanças consonantais foram mais incomuns, assim, digamos assim, foi numa série de consoantes uvulares que o proto-solino tinha e que foram reduzidas em número no proto-prolino. A gente tinha aqui, por exemplo, uma nasal uvular que se tornou uma nasal velar, também se fundindo então com a nasal velar que já existia. Uma oclusiva pré-nasalizada se tornou um G, também um G velar. Já uma oclusiva sonora velar se tornou uma fricativa glotal sonora, né? R. Uma oclusiva surda velar se tornou um R, uma vibrante, né? E uma oclusiva aspirada velar se tornou R, enquanto que um S aqui foi debocalizado para se tornar um H, um H, que o H desapareceu, né, na evolução do proto-prolino, mas um S voltou a surgir a partir de um T aspirado, né, Tha, que se tornou um S. Enfim, tem todas essas mudanças que eu defini durante a evolução desses diversos passos, então o que agora eu estou fazendo é revendo todas as palavras que Sorolan já tem e tentando criar as formas ancestrais dessas palavras. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho, pegando alguma palavra que eu ainda não fiz, e a gente vai fazer essa regressão juntos. Por exemplo, aqui, Antia, ruga, e então a gente vai tentar retroderivar ela para as línguas ancestrais, né? Aqui, se vocês repararem, no final de algumas entradas, eu tinha colocado mais ou menos a etimologia do termo, mas essas formas já não são mais válidas, isso faz tanto tempo que eu fiz que eu já me esqueci muito de como eu organizei isso, então eu estou desconsiderando e fazendo tudo do zero de novo. Às vezes até algumas coisas podem me inspirar e quem sabe eu consiga reconstruir de novo, mas não necessariamente vai ser o que está escrito aqui. Por exemplo, aqui diz que Antia supostamente veio de uma forma ancestral Ani, Ha, que seria listra branca ou estria. Então, quem sabe a gente consiga derivar isso assim ainda, mas acho pouco provável. Mas veremos. Então, eu volto lá para a tabela onde eu tenho as palavras, coloco aqui numa linha nova a palavra, então Ancha. Aqui eu coloco mais fonemicamente, tá? Não tão ortograficamente como no dicionário. Então, a palavra é Ancha, que significa ruga. Então, como aqui a gente tem um encontro consonantal, em Sorolan médio, essa palavra precisaria ter um E no meio. Anisha. Dessa forma, que então teria o sentido, provavelmente, de ruga ainda. Um dos maiores problemas que eu tenho atualmente em derivando as formas antigas do Sorolan é esse fonema Sha, que eu não encontrei muitas formas boas de conseguir evoluir ele a partir de outros fonemas que já existiriam nas formas antigas. Então, muitas vezes, o que acontece é que era uma sequência I, H, que se fundiu o I e se tornou um X, como, por exemplo, aqui em algumas terminações verbais, onde tínhamos Iha, Ihe, Ihe, que se tornou Isha, Ishe, Ishe. Ou às vezes esse também desaparece se está em algumas outras posições. Enfim, mas então, em alguns casos, simplesmente não consigo imaginar uma forma como teria evoluído, como, por exemplo, a palavra Tash, que é bebida alcoólica, ela em Sorolan antigo teria se tornado Tasha. Então, para essa palavra ter vindo do Sheprolino, ela precisaria ser algo como Taisha. Mas isso não é possível porque teria um ditongo aqui, não existiam ditongos em Sheprolino. Só em Proto-Prolino, mas eles todos foram simplificados e desapareceram aqui. Então, o que eu estou fazendo é considerando que essa palavra é de uma língua estrangeira, que foi emprestada por o Sorolan antigo em algum momento aqui. Provavelmente alguma língua que eu vou criar mais futuramente, tentar criar, quem sabe, evoluindo de alguma outra forma do proto-solino, do proto-prolino. Mas então uma língua com que provavelmente o Sorolan trocou parte do vocabulário, né? Mas então aqui, Ansha, para ser dessa forma, ele aqui, acho que é nesse ponto que é do Sheprolino para o Sorolan antigo que surge o Xia, se não me engano. Então, um problema aqui é que eu poderia tentar imaginar que esse I surgiu a partir de um I aqui, que foi reduzido para I, né, de Sorolan médio para o antigo, mas não faz sentido porque isso teria feito esse A ter se fechado num E, né, ele teria sofrido umlaut. Então, deixa eu pensar como é que eu posso resolver isso. Uma forma, quem sabe, é se eu conseguisse quebrar isso em dois radicais que se juntaram só nesse ponto da língua. Então, por exemplo, poderia ser an, isha, dessa forma. Que lá a ideia era de que originalmente anisha teria vindo de listra branca, né? Como uma estria que depois passou a significar ruga.
Mas a palavra para branco aqui era ane, nesse ponto. Então não parece fazer muito sentido de que fosse ane. Vamos ver se existe alguma outra coisa que pudesse fazer sentido. Às vezes eu faço assim, quando eu vejo um ponto onde eu poderia quebrar a palavra em duas, eu vejo se já tem alguma que eu criei que poderia ter essa origem, que poderia ser um cognato. Mas nesse caso parece que não tem nada interessante. Deixa eu ver o isha, eu procuro aqui também isha. Tem só esse sufixo que indica o passado, que também não faz sentido, tá aí. Então vamos considerar que realmente aqui então as palavras já eram anisha com sentido de ruga, mas aqui elas eram separadas. Nesse momento é que o umlaut ocorreu do she pro lino pro sorolan antigo, né? Então pode ser que essas palavras se juntaram depois do fenômeno de umlaut já ter se estabelecido, né? Antes elas não eram tratadas como um só termo. Então aqui elas eram duas palavras separadas, an e aqui teria que ser iha. Então, ou mesmo, como aqui a gente tinha um H também que desapareceu, poderia ser anhiha, para se tornar uma palavra um pouquinho maior e não ficar tão repetitivo algumas palavras pequenas. Então aqui, como a gente não pode ter o sentido de branco, a não ser que por alguma razão eu tivesse conseguido fazer, aqui o branco seria han. Eu poderia colocar um H aqui no começo também, para essa palavra não ser tão pequena, só de duas letras, mas eu também precisaria pensar no que essas coisas significam. Essa é a parte mais chata de retroderivar uma língua. Conseguir pensar no que essas palavras significavam na língua antiga. Que duas palavras poderiam ter se juntado para significar ruga? A gente já não pode usar an como branco. Ou será que a gente... Não pode não. Senão aqui seria hane. E se fosse han... não. Não tem, não faz sentido. Precisa ser dessa forma mesmo. Hanhiha ou haniha, hanhiha mesmo. Aqui eu não tenho nenhuma palavra que signifique listra ou algo assim. Então hiha poderia significar listra ou dobra. Não tem nenhuma palavra que signifique pele aqui também. Eu não me lembro como é pele em Sorolan. Vamos procurar aqui no dicionário. Acho que é söska, isso. Mas aqui diz que a palavra tem outra origem. E ela é muito complexa mesmo para ser uma palavra básica, então a gente vai considerar que ela tem outra origem. Então aqui a gente pode considerar que hiha significa pele. Não, han pode ser pele e hiha pode ser dobra, né? Então aqui a palavra significaria a dobra da pele. E agora aqui eu vou criar duas entradas separadas, uma para cada palavra. Continuando aqui então com hiha, que significaria a dobra. E aqui precisaria ser sissa. Agora aqui a gente cria uma nova entrada, que seria o han. E olha aqui, eu acabei de perceber um erro. Não tem como a palavra ser han, porque as palavras não podem terminar em consoante nesse ponto da língua, né? Então vamos considerar que ela já terminava num também, né? Han-hiha. Então aqui na hora que sumiu o H, anisha, o acabou desaparecendo só porque ele se fundiu com o I, né? Anisha virou anisha. Então tá, aqui a palavra hana significa pele, que aqui então seria sana. E quem sabe essas palavras ainda continuassem existindo sozinhas, pelo menos por um tempo. Então hana significaria pele, que aqui evoluiria para ana. Como eu não sei se essa palavra vai chegar até o Sorolan moderno, eu vou deixar só assim, entre parênteses o significado, ela acabaria sendo só an aqui. Um morfema que significa pele e que talvez sobreviveu em outros radicais, em outras palavras, mas não como uma palavra independente. Então assim temos uma palavra nova concluída. Antia, ruga. Então a gente volta aqui no dicionário, marca ela como amarela como concluída. Então agora vamos ver palavras que derivaram dela. Aqui eu preciso revisar muita coisa. Como aqui o verbo antiayum, enrugar-se. Acho que essa forma não é mais válida. Então aqui eu tenho um outro arquivo que mostra como as palavras flexionam. Aqui então eu tenho sufixos para cada flexão de caso, para criação de verbos, dependendo da vogal que termina a palavra, ou se ela termina numa consoante. A terminação vai depender de qual vogal que existia depois da consoante lá em Sorolan antigo. Quando então as consoantes fechadas I, U, todas se fundiram num né? Todas neutralizaram por um Dependendo de qual vogal existia lá, então a declinação muda um pouquinho. Palavras terminadas em A, então, aqui a derivação dos verbos vai continuar assim mesmo, antiayum, como já está lá. E antiama, enrugar,
termina em am, tá certo também. E anshaum, ser enrugado por uma coisa, também tá certo. E aqui o verbo adjetivo, anshapis, enrugado, ser enrugado é melhor, estar enrugado. Então essa palavra concluída. Próxima palavra aqui no dicionário, an, que significa deserto. An. Então vamos voltar lá para a tabela e incluir an, que significa deserto. Em Sorolan médio ela precisaria ser an, porque termina numa consoante, né? Agora voltamos a pensar em como essa palavra era antigamente. Aqui já diz que essa palavra derivou de outra que significava lugar vasto. Então vamos manter an aqui mesmo. Não tem como esse a ter vindo de um i, ou de um u, ou de um u, porque senão a vogal teria sido modificada, não seria um a aqui. Então aqui continua significando deserto, e digamos que aqui no sheprulino, então, passa a ser hang, com o sentido de lugar vasto. E aqui poderia se tornar sang, mas não necessariamente a nasal velar, né? Poderia ser a nasal uvular. A gente tinha a nasal velar, ng, que continua ng, mas a nasal uvular também se tornou velar, ng, né? Então, só para não ficar muito desfalcado esse uso de consoantes uvulares, eu vou botar aqui sang. Em vez de lugar vasto, poderia ser um campo, né? Só para tentar fazer assim uma derivação um pouquinho diferente. Então, sang, lugar vasto, campo. Essa palavra aqui eu vou ter que indicar aqui, ó, essa forma como eu botava essa entrada antes, que a gente era an, a, era quando a palavra terminava em consoante, na hora de criar o verbo terminado em mis, que significa simplesmente a forma ser da palavra, simplesmente uma forma copulativa, digamos assim, sempre sofre muitas vezes alterações pela interação com M, né? Então, an, no caso, vou tirar essa parte aqui, e aqui agora eu estou colocando no final, assim, a forma copulativa seria amis. Então, ser deserto é amis. Se eu vou dizer isso é um deserto, por exemplo, eu diria amis, é um deserto, e não amis, né? Então aqui eu posso tirar essa marcação aqui também. An, deserto, amis, ser um deserto. Agora a gente pode derivar os verbos também. Anam, como aqui é um substantivo a. Se o substantivo termina em consoante, eu sempre marco aqui depois do substantivo a, i ou u. Se for um substantivo i, significa que originalmente existia um i ali. Se for u, é porque existia um u. Se é a, é porque era um u, na verdade, né? Mas é para marcar se essa perda de vogal final veio de uma vogal anterior, central ou posterior. O A indica que era uma vogal central. Isso ajuda a definir como eu vou declinar a palavra, né? Segundo a tabela lá. Eu vou seguir essa tabela, então aqui se está marcado como substantivo A, vou seguir essa coluna de declinação. Se for substantivo I, eu vou seguir essa. Se for substantivo U, essa. Se terminar numa vogal, é só pegar a vogal certa aqui. Então o verbo angam, desertificar, angum, desertificar-se. Acho que aqui é tudo normal, né? Angum, isso. E angum, ser desertificado. E com o pis, que significa ser desértico, que tem um deserto, o ang, essa nasal velar vai se tornar uma nasal bilabial pela influência do P. Ampis, então. Desértico é ampis, não ampis. Agora para a próxima, vamos por uma palavra mais para baixo aqui, não só com palavras com A, para a gente ver uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar a palavra kiguai, que significa bola, esfera. Em Sorolan médio a palavra vai ser praticamente igual. A única diferença entre o Sorolan médio e o Sorolan moderno é simplesmente a perda do U, que criou contas consonantais ou consoantes finais, né? Então aqui, fora isso, nunca teve grande diferença. Agora, então, do Sorolan antigo para o médio, esse I final veio de um E átono. Então era guare, a palavra aqui, bola, esfera. Porque, né, os Is verdadeiros no final foram neutralizados para U. Todas as vocais fechadas, como eu falei, neutralizaram para U. Então um I, na verdade, veio de um E, que foi elevado para cobrir essa lacuna criada pela perda do I que neutralizou para U. Então guare, bola, esfera, que vai continuar a mesma coisa. Acho que eu não vou mudar o significado dessa palavra. Poderia significar desde lá, antigamente, bola, esfera, ou quem sabe mais antigamente algum objeto mais natural que tem uma forma de bola, que poderia ser alguma fruta específica, mas teria que ser algum objeto que era sempre comparável com uma bola, uma esfera, alguma coisa, coisas redondas, naturais, muito redondas. Talvez alguma semente, mas sementes muito pequenas. A ideia era
uma coisa maior. Então vamos seguir aqui com guare, significando bola, ou poderia ser tipo um bolo, um aglomerado de alguma coisa, sabe? Sei lá, as pessoas vão lá e fazem uma amontoada de argila, uma massa de algum alimento que é apertado para formar uma bola, alguma coisa nesse sentido. Agora voltando então do proto-sulino para o proto-prulino, um guá surgiu do guá. Então ele era pré-nasalizado aqui, então aqui a palavra teria que ser guare. Um R eu acho que sempre era R, né? Acho que ele não surgiu de nenhuma outra coisa. Então a palavra originalmente era guare mesmo. Que vamos colocar aqui como significando bolo aglomerados. Foda-se. Agora voltando então ao dicionário, guare. Tá ok. E agora, existem palavras derivadas de guare? Em verbos não faz muito sentido, né? Ter verbos para tornar uma coisa uma esfera, ou se tornar uma esfera, nem nada assim. Bom, como vocês podem ver, é um trabalho meio chato, meio demorado, mas é o que eu ando fazendo para melhorar o Sorolan. Então, antes de encerrar o vídeo, eu só vou mostrar aqui rapidinho, como eu tinha mostrado, né? A gente tem essas terminações para declinar os substantivos, para derivar verbos e também para como conjugar os verbos. Eu estabeleci, então, como esses vários morfemas, né? Então, que formam as flexões de caso, derivação de verbos, conjugação de verbos, como eles evoluíram historicamente, né? Por exemplo, voltando aqui na minha tabela de evolução, a gente tem, por exemplo, esse M final, que indica uma maneira contínua ou habitual de uma ação, né? Então, em Sorolan moderno, esse morfema é só um M, só um mas em Sorolan médio ele precisava ser um M, porque, né, todo caso de consoante final tinha um E em Sorolan médio. E esse M, então, mais lá antigamente no proto-prolino, antes de virar o M em Xé-prolino, era um mil, né? Tinha esse ditongo il, então mil, e significava sempre. Então passava a ideia de sempre fazer uma coisa, fazer continuamente. Então essa palavra era mihu, sempre em proto-sulino. Então as formas que hoje em dia se cria os verbos am, para formar a voz ativa, média e passiva, que são formados da combinação com esse M, né? Eram originalmente só mesmo 3 vogais. A, E, U. No Sorolan antigo, na verdade, o E era um E e o U era um O. Mas, né, durante a evolução do Sorolan antigo para o médio, como eu comentei, o fato de I, U, I, todos terem convergido para um I, deixou essa lacuna onde deveria existir um I e um U. Então isso fez com que todas as vogais começassem a ser elevadas mais um pouco, né? Então E virou I, O virou U, E virou E virou E e assim por diante. Então, já em Sorolan antigo existiam diferenças nas terminações dependendo da palavra, né? Em alguns casos era realmente só a vogal pura, A, E, O. Em outros casos tinha uma semivogal antes, né? Y ou O, junto com a terminação. Já em Xé-prolino, essa semivogal era, na verdade, um R, uma fricativa ou aproximante glotal sonora, né? Então, as sequências eram Ra, E, O. Então, essa forma Ra em proto-prolino era um verbo mesmo, separado, que significava fazer, causar, e virou a voz ativa. Já He era Hoe, que significava transformar e deu origem à voz média. E o Ho era Hoa, que significava surgir, aparecer. Já as formas então em proto-sulino eram Gaha, Gohe, Gohu, que significavam então fazer, transformar e surgir, aparecer. Então todos esses morfemas flexionais e derivacionais do Sorolan, lá em proto-sulino, eles ainda eram morfemas separados, palavras separadas, né? Então o proto-sulino era uma língua totalmente analítica, né? Bom, então esse vídeo deve estar gigante já, eu espero que vocês tenham tido paciência para ficar até aqui. Então comentem aí embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, trabalhando nas conlangs no Sorolan ou em outras, mostrando outras palavras sendo derivadas ou explicando outras coisas da língua. Se isso inspira vocês, eu posso fazer mais vídeos assim. Então comentem aí embaixo a opinião de vocês e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, né? E lembre-se de que agora vocês podem se tornar membros aqui do canal. Vocês podem clicar aí embaixo no botão Seja Membro. Existem 3 níveis de membros que vocês podem ser. Isso ajuda muito o canal para poder seguir produzindo conteúdo, porque realmente isso demanda muito tempo.
E sem retorno financeiro isso é muito difícil eu conseguir dedicar mais tempo a isso, né? Porque eu preciso usar meu tempo para trabalhar, para pagar minhas contas. E vocês também podem, claro, ajudar o canal pelo Apoia-se, se tornando um apoiador por lá, ou também fazendo doações espontâneas via Pix, né? Todos os links estão aí embaixo, o link tanto para se tornar um membro, vocês podem clicar no botão, mas também tem o link embaixo. Tem o link para o Apoia-se e também tem o e-mail para o Pix. Sendo membros, vocês podem participar de um grupo de WhatsApp comigo, podem discutir comigo a criação das conlens de vocês, tirar dúvidas, podem também ter acesso a material exclusivo, todo o material que eu uso para fazer os vídeos, os artigos e livros que eu leio para a produção dos vídeos, também tem acesso a algum material como versões atualizadas do meu dicionário de uns reikiano e coisas do tipo. Vale muito a pena. Então é isso, até mais. Valeu por ficarem até aqui.